Graças e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, a lição de número 20 da nossa escola dominical, que traz como tema uma igreja profética. E o texto que o autor nos coloca para a reflexão está lá no livro de Amós, o profeta Amós, capítulo 5, de versos 10 a 25. 10 a 15, perdão. Posteriormente os irmãos deem uma conferida no texto, para que possa complementar aí a questão da nossa reflexão, do nosso estudo. Profeta, os irmãos sabem o que é. Os profetas do Antigo Testamento eram as pessoas que eram os mensageiros de Deus, que recebiam de Deus a incumbência tanto de denunciar as injustiças e denunciar o desvio dos ensinamentos do Senhor. Amós foi um profeta que viveu no ano 750 a.C., no reinado do rei Jeroboão II. E para nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de perguntar para vocês já irem refletindo, se você se importa com a desigualdade social, com a impunidade, com a corrupção, com a idolatria na igreja. Isso é importante nós pensarmos, de nós refletirmos. Por quê? Porque se nós realmente nos importarmos com essas questões, é porque nós pertencemos ou somos uma igreja profética, que realmente se importa com essa questão e tem a incumbência de denunciar, tem a incumbência de anunciar que os valores do reino do Senhor estão sendo violados. O texto de Amós, irmãos, ele faz duas questões. Uma, ele denuncia o descumprimento dos ensinamentos do reino e a infidelidade do povo e a infidelidade da nação aos princípios de Deus. E os irmãos vão perceber que Amós, ele deixa bem claro que Deus, ele não ouvia as orações do povo e também não aceitava os sacrifícios oferecidos, exatamente em razão da infidelidade, em razão do descumprimento daquilo que Deus tinha como ordenança para o seu povo. O texto de Amós é um texto direcionado para a nação, para o povo de Israel. Então nós podemos também, quando nós lermos e refletirmos, trazermos esse texto, esse ensinamento para a nossa nação, para o nosso estado. E ele demonstra que o Estado de Israel, a nação de Israel, estava numa decadência espiritual, numa decadência moral e numa decadência social. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje. E naquela época, muito embora eles estivessem experimentando uma prosperidade material, eles não conseguiam usufruir dessa prosperidade. Por quê? Porque em razão da exploração, em razão da opressão, em razão da corrupção e em razão dessas questões aí, toda aquela prosperidade material que eles vivenciavam, eles não poderiam, eles não usufruíam. E Deus deixa claro no texto de Amós que ele tem ciência de todas as coisas. Então, se os irmãos pararem no verso 12, quando fizerem reflexão, vão ver que Amós ele fala que Deus tudo sabe. Então Deus conhece, Deus realmente sabe aquilo que está acontecendo. E ele demonstra a sua resignação, né, a sua indiferença, não indiferença, mas o seu descontentamento com esta questão. E também ele deixa, né, em razão disso daí, de aceitar os sacrifícios daquele povo. Para nós hoje, irmãos, como igreja, né, o que é importante nós observarmos e o que é importante nós extrairmos do texto de Amós? Primeiro, Deus vê todas as coisas. Então não adianta nós tentarmos nos iludir, nós tentarmos enganar a Deus, porque Ele conhece o meu comportamento, Ele conhece o seu comportamento, Ele conhece as ações de todas as pessoas. Um problema daquela época era a falsa religiosidade. Então as pessoas iam ao templo, se reuniam na sua comunidade de fé, mas adoravam de uma forma dentro da igreja, mas o seu comportamento fora da comunidade de fé era totalmente contrário àquilo que eles pregavam.
e às vezes isso é uma realidade na nossa igreja. Nós nos reunimos, adoramos, expressamos algumas questões, mas quando saímos da igreja, o nosso comportamento é totalmente diferente. Então, quer dizer, é totalmente falso aquilo que nós falamos, totalmente falso aquilo que nós desenvolvemos na igreja, e Deus conhece. Nós podemos enganar as pessoas, mas Deus não. Questão da conversão e do arrependimento. O papel do profeta era exatamente esse, era denunciar aquilo que estava errado, denunciar a corrupção. E esse tem que ser o papel da igreja hoje, tem que ser o nosso papel. Nós nos deparamos com as injustiças e nós como igreja não podemos compactuar com isso. Nós temos que denunciar, nós temos que mostrar aquilo que está errado. E não só denunciar como simplesmente acusar o que está errado, mas nós temos que convidar as pessoas a uma mudança de comportamento. Então a igreja tem que ser esse fórum, tem que ter esse papel de denunciar o que está errado e trazer as pessoas para a mudança, para trazer as pessoas a alterarem, mudarem o seu comportamento para que estejam dentro dos propósitos do Senhor. O profeta Amós, ele fala da luta entre o bem e o mal e orienta a cada um de nós a buscarmos sempre o bem. Então o papel nosso como cristão e o papel nosso como igreja também tem que ser esse, de optar pelo bem, de buscar o bem. E a denúncia, ele fala da porta do juízo, né? Que naquela época os juízes ficavam à porta das cidades. Então a igreja tem que ser esse canal também. Não é? Nós vivemos numa sociedade assim como na época de Amós, corrupta, onde havia injustiças, onde os juízes eram subornados. Então, basicamente, a mesma realidade que nós enfrentamos hoje. E nós, como igreja, nós temos que denunciar essas questões e buscarmos ou convidar as pessoas a não aderirem a essas formas, a irem contra esses tipos de comportamento, para que a nossa sociedade realmente possa ser uma sociedade saudável. Para nós concluirmos, irmãos, e para que a nossa igreja realmente seja uma igreja profética. A nossa igreja, e a igreja quando nós falamos, é eu, é você, são os demais irmãos que compõem a comunidade de fé, a igreja deve ser exemplo. Então, a minha vida fora das paredes da igreja tem que ser um exemplo. A vida dos irmãos fora da comunidade de fé tem que ser um exemplo. Um exemplo do quê? De ética, de justiça e de direito. Então, a nossa sociedade hoje ela sofre com isso. Então, nós temos uma degradação moral, nós temos uma degradação ética. A corrupção, ela impera na sociedade. E nós não podemos compactuar com isso, e a nossa igreja muito menos. A igreja tem que ser esse local. A igreja tem que ser esse local onde haverá a denúncia, onde nós vamos apontar aquilo que está errado, aquilo que deve ser mudado. E mais do que isso, a nossa igreja, para ser realmente uma igreja profética, tem que pegar essas pessoas, além de indicar o erro, tem que tratá-las para que elas possam realmente mudar o seu comportamento. Porque o arrependimento não é um remorso. O arrependimento não é simplesmente você se arrepender, fiz isso, fiz aquilo. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento é quando há uma mudança de comportamento. Então eu entendo aquilo que realmente eu fiz de errado, eu fiz de inadequado, aquilo que desagrada ao Senhor, e por eu saber que isso desagrada ao Senhor, eu quero mudar. E eu mudo o meu comportamento, mudo as minhas ações. Esse é o verdadeiro arrependimento. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo. É a igreja que denuncia, é a igreja que leva a pessoa ao arrependimento. Ou seja, a igreja leva a pessoa a mudar o seu comportamento. Então, irmãos, para nós encerrarmos, uma igreja profética
é a igreja que atua exatamente dessa forma. É a igreja que vai denunciar, é a igreja que vai mostrar aquilo que está errado na pessoa, na sociedade, e vai, através dos seus ensinamentos, vai apresentar propostas, vai ajudar a pessoa a reconhecer o seu erro, a mudar o seu comportamento, e a mudança das pessoas no comportamento, nos seus comportamentos, muda o comportamento da sociedade. E uma sociedade que tem o seu comportamento mudado, que tem essa consciência de Deus, assim como o profeta Amós diz, Deus libera as suas bênçãos, não somente para mim, mas para a igreja e para toda a sociedade, para toda a nação, como um contexto geral. Então, irmãos, que os irmãos possam refletir sobre esse tema, que os irmãos possam refletir sobre esse assunto, que possam complementar lendo o texto de Amós, e brevemente aí estaremos todos juntos, logo passar dessa pandemia, para que realmente nós possamos compartilhar, discutir, acrescentar e realmente, né, mudarmos o nosso comportamento naquilo que desagrada a Deus, e nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.